A China está considerando construir um túnel de US$ 1 bilhão para a ilha de Hainan. A China é quase um país contínuo. Todas as suas províncias, regiões autônomas e municípios compartilham fronteiras terrestres, exceto uma placa, que é uma grande ilha chinesa do tamanho da Bélgica no sul da China. No Mar do Sul da China, hospeda 9,7 milhões de pessoas e com o único clima tropical da China tornou-se um destino turístico doméstico popular, enquanto a ilha está quase ligada ao continente pela península da Leizhou. O que fica entre eles é o Estreito de Quionzhou, que é apenas 20 quilômetros de largura e profundidade máxima de apenas 120 metros, que não há conexões físicas através dela. Atualmente Hainan está apenas conectada ao continente por balsa, e ambas são frequentemente fechadas devido ao mau tempo, encalhando dezenas de milhares de pessoas na ilha por causa disso. A razão pela qual a ideia de construir uma ligação permanente para atravessar a rua está sendo considerada seriamente, a proposta de uma conexão com Hainan foi apresentada pela primeira vez no início de 1990 e tornou-se popular nas 2 décadas seguintes. Em 2011, que foi incluído no 12º Plano Quinquenal da China, a Iniciativa de Desenvolvimento Social e Econômico cobrindo de 2011 a 2016. Em agosto de 2018, a proposta de túnel foi submetida à Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional da China para aprovação, e em 2019, a China Railway Co. convocou um estudo de viabilidade para uma ponte através do estreito, embora sobrecarregada pelo custo de viabilidade e preocupações ambientais, os projetos nunca se materializaram. Então, em 2019, a Academia Chinesa de Engenharia anunciou que eles resolveram os problemas de ventilação através da proposta do túnel, e em janeiro de 2021 na Rússia, um conselheiro sênior do governo chinês e chefe do Instituto Nacional de Estudos do Mar da China Meridional, que introduz o projeto. Ele disse que a ligação agora era visível e justificada e que deveria ser adicionada ao atual plano da China para o próximo quinquênio, A3. Localizações propostas para uma ligação para Hainan. A localização central, com sua curta distância, boa geologia e proximidade com a infraestrutura local, é a melhor escolha para cruzar este local. 3 estruturas principais foram propostas: uma ponte suspensa, um túnel flutuante submerso e um túnel submarino. Uma ponte suspensa seria incrivelmente longa e precisaria de inúmeros pilares profundos e caros. Além disso, provavelmente interromper o tráfego marítimo ainda seria afetado por tempestades tropicais e, no caso de guerra, poderia ser facilmente destruído. Por esta razão, foi amplamente descartada a segunda ideia de um túnel flutuante submerso. Poderia ser uma ótima solução. Entretanto, até o momento, nenhum túnel desse tipo foi construído, e a ideia é amplamente conceitual. Portanto, a solução mais plausível é um túnel submarino, pois é viável e econômico, não interfere no transporte e seria independente das condições climáticas. Tal túnel teria cerca de 30 quilômetros de comprimento e ter uma profundidade máxima de cerca de 100 metros, isso é muito viável. O túnel Seika no Japão tem 54 quilômetros de comprimento e tem uma profundidade máxima de 240 metros. E um tubo de serviço central junto com dutos de ventilação, de acordo com o Shikun, custaria cerca de US$ 12 bilhões e levaria anos para construir o túnel. Proporciona alguns benefícios importantes para a China. Em primeiro lugar, se foi instalada uma linha ferroviária de alta velocidade que transformaria uma viagem de barco de 2 horas em uma viagem de trem de 10 minutos. De Guangzhou para Sanya seria uma viagem de trem de apenas 5 horas e meia. Esta conectividade melhorada com o resto da China impulsiona a indústria do turismo da ilha com a expansão da classe média chinesa. Hainan experimentou um boom turístico e prevê-se que as chegadas anuais de turistas aumentaram de 80 milhões por ano em 2019 para 150 milhões em 2030. Uma ligação ferroviária de alta velocidade para a ilha aceleraria ainda mais esse crescimento, beneficiando toda a economia da ilha. Além de um túnel, forneceria acesso ininterrupto a Hainan durante as tempestades tropicais, eliminando o congestionamento do transporte. Além disso, a construção criaria milhares de empregos e impulsiona as economias locais, especialmente em Haikais. Ainda mais serviria como um feito de engenharia e, finalmente, ligando toda a China, teria um valor simbólico para o governo chinês. Além disso, um túnel melhoraria o comércio internacional na ilha. Na última década, o PIB de Hainan quase triplicou de US$ 32 bilhões em 2010 para 86 bilhões em 2020. A China anunciou o Porto de Livre Comércio de Hainan, o plano mestre para impulsionar o desenvolvimento na ilha,
cortando impostos e remoção de tarifas. A China espera que isso transforme a ilha em um centro para assuntos internacionais, em um centro comercial estratégico com a Europa, África e o resto da Ásia até 2050. Uma ligação com o continente aumentaria este projeto e os bens seriam transportados de forma eficiente entre as fábricas do continente nos portos da ilha, por último, estabelecendo Hainan como um centro de comércio global, integrando-o ainda mais com o resto do país. O túnel proporciona à China uma vantagem militar estratégica no disputado Mar da China Meridional e permitiria à China transportar rapidamente materiais e pessoal para seus portos e o sul de Hainan, proporcionando uma base próxima e devidamente integrada para seus ativos militares na região. Infelizmente, embora um túnel para Hainan também tenha alguns problemas importantes, primeiro de tudo a região é uma zona sísmica. Ainda é possível construir um túnel, mas os terremotos representam uma grande dificuldade. O túnel de Seika no Japão, que atravessa 9 falhas geológicas, foi afetado por deslizamentos de terra, inundações e acidentes de transporte durante a construção, que tiraram a vida de 34 trabalhadores. Em segundo lugar, ao aumentar o número de turistas que o túnel adicionaria à tensão ecológica da ilha. Hainan hospeda numerosas espécies ameaçadas de extinção, incluindo o gibão de crista preta e cervos de campo. Em terceiro, a fim de conectar o Alto de Tainan de alta velocidade com o resto da China, uma nova rota de 130 quilômetros teria que ser construída para Jiangyan, o que custaria mais 2,6 bilhões de dólares. Em quarto lugar, ao aumentar o domínio chinês no Mar da China do Sul, o túnel pode aumentar a tensão na região e potencialmente resultar em um conflito militar. Nós e os navios de guerra da China estamos desafiando uns aos outros na região, aproveitando e passando a 100 metros um do outro. Por último, muitas dúvidas que o projeto vale 12 bilhões de dólares americanos. O túnel do canal entre o Reino Unido e a França, que parecia um projeto muito lógico quando a construção começou, sofreu com custos de construção inesperadamente altos e agora é amplamente considerado uma falha. Muitos acreditam que um túnel para Hainan conteria um destino semelhante. No entanto, muitos acreditam que é claramente justificado se fosse construído. O túnel integraria Hainan com o continente, ajudaria a impulsionar o crescimento econômico da ilha e daria à China uma vantagem estratégica no Mar do Sul da China, permitindo que a construção comece em 2025 e o projeto seja concluído em 2033, se ele e outros oficiais chineses conseguiram convencer o governo a construí-lo. Teremos apenas que esperar e ver o que você acha. Que a China deveria construir um túnel para Hainan? Vamos falar sobre isso nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, seria incrível se você gostasse e se inscrever para mais vídeos muito semelhantes a este. Obrigado por assistir e até a próxima!